Se você curte filmes, séries, animes e animações em geral, embarque na aventura do Pod Meu Nerd. E aí, gurizada, tudo bom com vocês? Ou não? Estamos começando mais um episódio do Pod Meu Nerd. Está comigo presente na bancada Eliezer, se apresenta aí. E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais um episódio. Vamos falar de muitas coisas boas aí, então fiquem atentos, hein? Hoje, nesse episódio, a gente vai falar de um tema muito bom, hein? A gente vai ter um bate-papo aqui entre nós sobre alguns animes que merecem ser assistidos dublados. Mas, Eliezer, quem volta para gravar com nós é o nosso Bob! E aí, Bob? Sumiu, mas tá de volta, né? E aí, galera, tudo bem, meus anjos? Estamos aí de volta, né, pra gravar mais um. E sempre que possível tá aparecendo aí, então bora. Tá de volta, né? E aí, pessoal? Vocês estão preparados pra gente fazer um bate-papo aí sobre o que é dublagem, recomendar alguns animes que merecem ser assistidos dublado? E aí, Bob, tá preparado ou não? Bora. Com certeza. Bom, só lembrando, tá, que a gente não é dublador profissional, e sim a gente, como um espectador, como um fã, a gente gosta de apreciar essa arte, consumir essa arte, elogiar o bom trabalho dessa profissão que são os dubladores, cara, que, olha, pra mim, cara, é uma arte que tá conquistando geral aí com seus excelentes trabalhos. E aí, Bob, a dublagem brasileira merece ser valorizada ou não? Então, né, pra mim é a melhor do mundo, a dublagem brasileira. É muito bem feita, né, porque a gente tem... Tipo, começando ali pelos filmes, né? Pessoal, a língua, né, oficial, original deles. E por conta disso, né? A gente tem uma qualidade muito grande porque conseguem acertar, né? Mas também tem seus erros também, né? Tem seus contras, né? Mas, no geral, pra mim é a melhor do mundo. E aí, Eliezer, a dublagem brasileira pra você é uma melhor do mundo? O que você acha da dublagem nossa do nosso país? Ah, cara, eu tenho a mesma opinião do Bob, não porque eu sou brasileiro, mas porque a dublagem brasileira já é reconhecida mundialmente, né? Ela praticamente, para terceirizar serviços de anime, séries, filmes e assim por diante, tem excelente trabalho, né? É que o brasileiro, assim, não é um produtor de conteúdo próprio, né? Que desenhos próprios e tal. Então, dessa área a gente não pode falar. Agora, na área de vir projetos aqui pro Brasil, em outras linguagens, não importa o país, o brasileiro pega aquele tema, né? Aquela arte e desenvolve em cima uma interpretação tão genial, cara, que simplesmente não tem o que falar, né? Erros, eu vejo também alguns erros, mas erros assim bem tão minúsculos que acaba sendo ofuscado pelo brilhantismo que eles conseguem interpretar na obra. Então é isso aí, a minha visão. Bom, excelente. Então vamos pro episódio, hein? Para começar esse episódio, cara, a gente vai debater um pouquinho do que é dublagem e o que é voz original. Para quem não conhece esse mundo aí do entretenimento, dublagem é quando você tem uma voz quando você tem a substituição de um idioma para o idioma que você quer traduzir. Agora, a voz original é quando você não tem nada em si produzido e você, com a sua própria voz, você coloca a sua interpretação, o seu jeito de interpretar, colocar como você quer que tal coisa surja em alguma animação e tudo. Então, basicamente, cara, é isso. Olha, você tem alguma definição diferente ou não? Sobre o que é dublagem? Você acha que é mais ou menos isso que eu falei ou não? Então, cara, assim, tipo... definição, né, em relação a termo, é isso aí que você falou, né? Em termos técnicos, em termos de interpretações, é isso aí que você falou. Temos a questão, né, que a dublagem, ela
ela se desenvolve muito em cima de obras que vêm de outros países, geralmente, né? E elas precisam de uma voz nacional. E infelizmente, né, por muitos anos, a dublagem brasileira, o mercado dela era um pouco menor, né? Era meio que, eu não vou falar que era monopolizado, mas era menor, né? E hoje em dia, esse mercado de dublagem está crescendo muito, que grandes estúdios estão aproveitando muito das vozes nacionais e fazendo muitas outras obras que, se não fosse por esses estúdios, essas obras não seriam possíveis ser dubladas para a nossa própria linguagem. Então, sim, eu concordo que a dublagem, ela é essa questão que você acabou de mencionar, Jonathan, e coloca só esse tempero, né, querendo dizer que vale a pena assistir obra dublada, né? Fora que também tem as adaptações, né? Que você precisa, o desafio para o dublador é fazer essas adaptações tipo rápidas em algumas gírias e tal. Mas e aí, Bob? Vamos passar agora para o nosso filósofo. O que você acha que a dublagem em si, ela tem essa... Ao assistir, o que você acha que ela valoriza para quem está assistindo? Você acha que é por falta de ler legenda? Ou você acha que é valorizar mais a nossa língua portuguesa? O que você acha? Então, nesse termo mais teórico, né, em relação à dublagem, do qual a gente está vendo aqui, eu concordo com a galera, né? Eu acho que o fato de, tipo assim, não que você seja obrigado nem nada, né, a assistir, tipo um filme, série, programa de TV, enfim, anime, desenho, dublado, né? Não essencialmente isso seria uma obrigação, mas eu acho que você valoriza, sabe? Você acaba dando voz às pessoas, né? A gente tem um momento, né, na dublagem do qual o Isaac Bardavid, eu acho que é o nome dele, que é o dublador do Wolverine, né? Que ele dublou o Hugh Jackman, né? Nos filmes dele, solo, enfim. Ele comenta, né, que isso foi em uma entrevista que ele fez em um programa, ele comenta que ele agradece, né, o Hugh Jackman, que por conta dele, né, por conta dos trabalhos que ele fez, ele pôde sustentar a família dele, né, além dessa questão aí técnica, né, em relação ao serviço da galera, né, enfim, eu acho que apenas valoriza a Academia Brasileira, né, de cinema e televisão. Então, eu concordo com a galera. Apenas vem pra valorizar, né, a dublagem. Show, hein? Cara, eu acho que... Cara, dublar, esse termo aí, cara, eu vi quando... Eu vi a entrevista que o Isaac Bardavid fez, cara, quando o Hugh Jackman fez Lá no The Noite, cara, na hora que eu vi essa cena aí dele, tipo, de joelhos, cara, nossa, eu fiquei... Vou falar assim, eu fiquei bem arrepiado e fiquei surpreso, cara, porque, nossa, o ator original valorizar o seu dublê, tipo assim, agradecer que o público teve contato e tudo, mas, cara, sensacional. Eu vou abrir a lista, cara, eu não sei se vocês podem até concordar comigo, talvez você até discordem, mas... Eu vou abrir a minha lista, tá? Em si, com Cavaleiros do Zodíaco. E olha só, por que eu tô citando Cavaleiros? Porque antes da dublagem em si, existia muito aquele conceito, né? De antes de Cavaleiros e pós-Cavaleiros. Por causa que era o seguinte, antes, o dublador ali, eu vou citar numa entrevista em que um dos dubladores de Saint Seiya falou, né? Ele falou assim, cara, que o dublador chegava no estúdio, dublava a parte dele tranquilo e tal, e pronto. Agora, quando veio Cavaleiros, cara, Cavaleiros não. Gerou um certo reconhecimento que hoje, que eu acho que a dublagem começou a ser reconhecida por conta de Cavaleiros. Não sei se vocês acham isso, começando com o Eliezer.
Ah, eu concordo 100%, cara, porque, querendo ou não querendo, Cavaleiro do Zodíaco, em termos de anime, ele não chega a ser os melhores do mundo, né? Assim, em termos de uma listagem, né? De qual é o melhor, qual é o pior. O Cavaleiro do Zodíaco ele não chega a ser o melhor do mundo. Mas no Brasil, para a nossa geração dos 30 anos para cima, Cavaleiro foi muito reconhecido nacionalmente, e tanto que ele foi um dos animes mais conhecidos do Brasil. De acordo com a nossa época, cara, o sucesso dele foi tão grande que todo mundo que era ligado aí na Rede Record, não, Rede Record não, é Rede Manchete, desculpa. Todo mundo que era ligado na Rede Manchete, cara, assistia Cavaleiros do Zodíaco na Manchete antes dela falir. E, cara, simplesmente trilha sonora, tal, era tudo diferente. Eu era criança quando eu escutei essa dublagem. Agora você imagina, uma criança que não está acostumada a assistir coisas dubladas, talvez nenhum de nós teríamos esse conhecimento sobre esse anime se não fosse através da dublagem, né? Se não tivesse dublado, fosse passado por uma outra língua, talvez na língua japonesa, talvez a gente nem estivesse reconhecendo esse anime, né? Então, a gente dá um mérito muito grande para essa obra. Perfeita. Sim, cara, tanto que numa entrevista que eu vi assim com próprios dubladores em si pro estúdio que fez a dublagem, que está fazendo que atualmente dubla a série e tal, eles citaram que antes, se chegava um dublador e falava assim: nossa, mas você fez Cavaleiros? Tipo assim, que Cavaleiros do Zodíaco antes era o ápice da dublagem, né? Então foi isso que eu gostei pra caramba, porque causou esse choque, o que era dublagem antes e o que era dublagem depois. Eliezer, fala aí pra nós aí, assim, qual anime, cara, que você fala, ao assistir, você olha assim, cara, esse anime tem que ser dublado. Tem que assistir dublado, nada de idioma original. Qual anime que você acha aí que tem essa característica de unicamente ser assistido dublado? Tem esse mérito. Então, cara, eu vou citar um anime aí que seria, no caso dos clássicos, vizinho aí do Cavaleiro do Zodíaco, muito mais famoso no mundo, mas que a dublagem dele é perfeita. É o Dragon Ball Z, principalmente. Vamos colocar o Z porque o Dragon Ball normal também é bom, mas a obra do Dragon Ball Z é muito mais explosiva no mundo, né? Então, recomendo 100% assistir Dragon Ball Z, 100% dublado, porque se você for fazer as comparações de vozes, cara, você vai sentir uma interpretação brasileira, que o cara que faz a dublagem, ele dá, entre aspas, assim, o máximo de si para a interpretação, enquanto o japonês, você vê que ele dá o máximo de si, mas você não sente lá tanta emoção. Agora no Brasil, cara, simplesmente Dragon Ball Z, a voz do Goku, que é a voz que deu uma grande fama para o Wendell Bezerra, né? Essa voz aí vai ser lembrada até, né, nas próximas gerações, se Dragon Ball ainda for lembrado, mas enquanto for assistido e lembrado, o Wendell Bezerra praticamente vai ser conhecido como a voz do Goku, e é um dos principais dubladores do Brasil, um dos mais famosos, inclusive, enfim, né, é uma grande gama que eu tenho de recomendações sobre ele, mas Dragon Ball simplesmente é uma das melhores obras dele. Então, cara, o Dragon Ball pra mim foi o segundo anime que eu assisti dublado. E a sensação assim mais nostálgica de apreciar muito assim a dublagem foi assistindo Dragon Ball. Nada contra Cavaleiros, mas assim, Cavaleiros, ele foi o primeiro anime que eu peguei pra assistir alguma coisa assim, algo assim, sabe quando você assiste, ué, mano, o desenho tá falando com nós, com o nosso idioma, como assim, sabe? Foi esse contato. Já em relação à imersão de história, foi Dragon Ball, principalmente com a dublagem, que antes a gente não tinha conhecimento, mas hoje, com a tecnologia e tudo, a gente tem. Não sei se você acha isso, Eliezer. Ah, com certeza. Vai lá, Lobó, brinda com nós aí, com a sua recomendação aí, que já a gente vai
A gente vai prolongar esse assunto, hein? Então, né, vamos, como diria Jack o Estripador, vamos por parte. Eu acho, concordo, né, existe um antes e depois na dublagem brasileira. A gente tem ali na TV Manchete com Cavaleiros, né, e outras séries e outros animes, né, tipo Jaspion e assim por diante. Muito bem dublado, né, pra época, mas, né, tem seus erros, porque logo depois foram redublados, né, um dos erros que era muito clássico, tinha, tipo, a gente, né, pra quem era daquela época, pra quem era mais daquela época, né, a gente achava que quem tinha treinado o Yoga era o mestre do mestre dele, tipo, o mestre, ou seja, o mestre do Camus, né? Fora outras, né, outros erros que a gente tinha ali em cima, né, que a gente acreditava na época, a gente ficava, nossa, o mestre do mestre, né? Mas, enfim, isso foi se ajeitando, foi se arrumando conforme o tempo. A gente tem ali da mesma época ali Yu Yu Hakusho, né, que, putz, tá servindo como base, né, pra... Cara, Yu Yu Hakusho levou a dublagem a outro nível, cara. Canais de streaming, né, como a Netflix, que a gente tem ali no caso One Punch Man, né, que se baseia um pouco ali em cima, sabe, daquela dublagem mais cômica, daquilo que torna o anime mais fácil e mais tranquilo de ser assistido. Ele flui melhor ali para quem não é muito acostumado, né, com a animação. A gente tem filmes também, a gente tem, né, uma grande evolução, a gente não tem erros, né? Tipo, filme é um pouco mais complicado, mas no caso dos filmes a gente tem uma evolução conforme o tempo passa, né? Conforme a linha do tempo. E eu só não estabeleço, tipo assim, antes e depois de Cavaleiros, né? A gente tem uma base em cima de Cavaleiros porque a gente é mais daquela época, né? Mas eu não diria que foi antes e depois de Cavaleiros, mas ele é um ponto alto, assim, sabe? Porque, né, como eu disse, ele foi redublado, né? Foram arrumados e tal. E dentro, né, da dublagem em si, a gente tem um pouco ali, né? A gente acompanhou, tipo, pra gente que, né, que é mais geek, nerd, né, tudo mais, a gente tem a gente tem uma base um pouco maior, né, em relação à dublagem, porque durante a história, né, da dublagem, assim, tipo, rapidamente, né, a gente tem aquele lugar onde, aquela sala acústica, né, onde você entrava com tantos outros, né, dubladores para poder dublar, igual no caso de Cavaleiro, né, que era 2, 3, né, 4 pessoas na mesma sala e dublavam juntos ali, né? Hoje em dia já mudou muito, né? Já vi muita reportagem, muito vídeo, principalmente do Wendel Bezerra, né? Que eu acho que ele é um dos grandes nomes, né, da dublagem, mas ele não seria o principal, assim, mas ele contribuiu de uma forma gigantesca. Nesse caso aí, é que antes mesmo a dublagem era isso, porque se tinha, vou falar assim, um canal, né? Então, bem antes, assim, de ter a tecnologia que tem hoje, era assim, se tinha 7 pessoas na cena, tinha que ser 7 pessoas na bancada. Então hoje a dublagem, atualmente, devido à tecnologia, é cada um separado e tudo. Então, mas antigamente eu vi até uma brincadeira, eu vi no próprio canal Wendel Bezerra, ele conversando com o Nelson Manchado, que é o dublador do Kiko do Chaves. Ele fala assim, se era 8 negros na cena, 8 negros na estante, só que era assim, 7 acertavam, 1 errava e tinha que começar tudo de novo. Ou seja, eu quando iniciei era o 7º ali que errava e tudo, então eu tinha que começar tudo novamente. Mas hoje, tal, com a tecnologia, né, você pode, tipo assim, corrigir aquele erro, é só aquele erro. Errou tal parte, você tem a magia da edição, né, com os programas de computador e tudo, né, e você pode... E geralmente na dublagem
tem esse negócio de você ensaia, depois grava, ensaia, grava, ensaia, grava. Então hoje com a tecnologia está muito mais fácil a gente gravar separado e essa pandemia facilitou muito a dublagem remota, né? Então porque hoje é tudo eletrônico, tudo pelo computador. E outra, mesmo você não ter um sincronismo labial perfeito, o próprio técnico ali de som vai lá e altera e tudo. Então hoje a liberdade em si, para você, tipo assim, errar um pouquinho mais lógico, você tem que acertar certinho, mas assim, acredito que hoje, com a tecnologia e principalmente cada um gravar separado, então ficou muito essa versatilidade de troca de dublador e onde dublar, como fazer. Não, correto. É porque o que aconteceu, né, atualmente? Teve muitas obras que seguiram essa linha de raciocínio da forma tradicional de dublagem, que foram pausadas e atrasadas para ser lançada no mercado, exatamente porque utilizava recurso físico para fazer essas dublagens. Então, muitos estúdios, muitas empresas, elas praticamente fecharam as portas, porque quando veio a pandemia não sabiam o que fazer já assim de um momento imediato, e aí atrasou obras, né? Vou dar um exemplo, né, do meu anime preferido, né? Eu gosto de citar esse anime pra caramba, mas é mais por esse motivo, né? One Piece lá no Japão, ele estava sendo dublado fisicamente, né? Todos os dubladores lá na mesma sala, todo mundo falando ao mesmo tempo. Veio a pandemia e o que aconteceu? Eles tiveram que atrasar a obra, tiveram que fazer uma adaptação. E aqui no Brasil, cara, por mais incrível que pareça, a dublagem ela tá muito mais avançada, assim, porque o próprio pessoal aqui atrasaram alguns projetos de início, mas logo deram um jeito, tal, aquele famoso improviso, tal, vamos improvisar, e do nada os caras já lançou esse sistema de dublagem a longa distância, a dublagem via tecnologia, né? Então, via internet, isso remoto, adiantou, né? Além do que você já tinha explicado, né? Mas adiantou bastante esse processo. Inclusive, deu tão bom, né? Esse sistema que várias empresas já se aproveitaram disso e já estão começando a contratar esses dubladores profissionais para fazer dublagem à distância, né? Então, é isso. Se você for ver hoje, na pandemia, tudo está sendo home office. Então, acontece só em situações, acredito, que acontece só em situações específicas em que é necessário a ida do dublador até o estúdio. Se não me engano, não sei, tá? É só uma suposição, acho que em caso de games, né? Porque requer toda uma confidencialidade, porque que não pode enviar material ou exibir de forma online. Devido a esse negócio de qualidade e tudo, então requer toda uma burocracia. Então, às vezes, em caso específico, o dublador tem que ir pro estúdio, né? Então, só, cara, se você for pegar em relação à pandemia hoje, cara, tá muito flexível fazer dublagem home office, tanto que tem dubladores abrindo home studio, que o cara, ele pega e faz faz assim, várias dublagens dentro da casa dele, tipo, sem sair de casa. Lembrando também que a gente falando de dublagem, a dublagem ela praticamente foi uma das últimas a percorrer esse caminho de gravação à distância, mas falando de estúdio, as músicas sempre foram gravação à distância, trilhas sonoras e várias outras coisas já eram feitas dessa forma, né, à distância e tal, mas a dublagem eles persistiam em permanecer fisicamente, mas devido à pandemia todo mundo teve que se adaptar e principalmente os dubladores, né, que praticamente não poderiam pausar, né, os seus projetos. E você sabe, né? Pausando o projeto atrasa
a entrega da dublagem, atrasando a entrega já prejudica as empresas que vai fazer a transmissão e assim por diante. É um efeito dominó. Então, essa solução foi tarde, ela veio tarde assim para o mundo da dublagem, sendo que a tecnologia em si já existia, muitas empresas já trabalhavam com isso, mas infelizmente a dublagem fez uma retenção, né? E por isso, né, que o Brasil ele ainda é um país muito bom em termos de improviso e adaptação. O Brasil, cara, tá de parabéns, não só pelos dubladores, mas também pelas situações que ele consegue, né, ele consegue lidar, assim, né, de uma forma brilhante. O que você acha disso, Bob? Então, Eliezer, né, assim como o Jonathan, né, completou nessa evolução em relação à dublagem, que foi muito boa, que foi maravilhosa, né, pra gente, né, e pra todos os públicos e pros fãs, toda essa evolução, e você comentou, né, um ponto muito bacana, né, e do qual talvez traga polêmica, porque a gente tem em relação às músicas, né, porque a gente tem aquela gravação dentro do estúdio com vários dubladores, né, igual o Jonathan colocou, que tem dublador menor, maior, mais experiente, né, enfim, e que tem aquela pressão, né, que a hora que você vai errar, né, é muito mais complicado, né, a situação e tudo, né. Vale lembrar que eles são atores, né, os dubladores, né, que eles têm a carteirinha de ator, eles têm que ter, né, para ser considerado dublador, e porque é uma interpretação, né, que você tem que fazer também, mas tem essa parte da música, né, porque igual muitas das vezes a gente foca mais em relação à abertura, mas nisso eu vejo o seguinte, a gente tem um pico muito alto ali em relação a isso, né, e em relação às músicas, né, as aberturas, focando um pouquinho mais ali, que é muito bem gravado, é muito bem adaptado, né, principalmente em Cavaleiros, a gente tem obras, né, muito gigantescas ali em cima de Cavaleiros, né, em relação à música. Dragon Ball, né, que, rapaz, é icônico, né, tipo, não tem uma pessoa nesse mundo que não, no Brasil, pelo menos, que não saiba, né, a cantar um pedacinho da abertura, né, um pedacinho que seja pequeno de Dragon Ball, porque, né, fez muito sucesso. Qual das aberturas? Xalá? Qualquer uma, desde Dragon Ball até o GT, entendeu, tipo, nessa dublagem ali, porque é muito bom. E não só ali, mas outros animes que não tiveram tanto reconhecimento, mas também, né, tem aberturas, tem músicas muito boas, né, tipo Yu Yu Hakusho, Buck, tem Shimuyo, enfim, né. Lembra do Pokémon também? Pokémon, apesar de infantil, cara, todo mundo conhecia aquela música de introdução deles, né? Sim, é muito bom, nossa, Digimon e assim por diante, mas, né, a gente tem um ponto onde esses sons ali, ele para, né, ele dá, eu não sei se isso foi por causa da televisão, tá, porque, tipo, a gente entra em outra polêmica também, que a gente já tá completando acho que mais de 2.000 dias, ou 10.000, sem TV Globinho, né. Então, o fato de retirarem esses canais, né, entre aspas, infantil da televisão, prejudicou um pouco, né, em relação à animação, porque séries e filmes se manteve em alta, assim, ainda, mas em relação à animação ela caiu. Então a gente tem aberturas, não que o Dragon Ball Super agora, né, as aberturas, as músicas, as adaptações que fizeram são ruins, né, muito pelo contrário, são boas, mas eu sinto que que diminuiu um pouco a qualidade, sabe? Eu ainda prefiro ver a abertura original, sabe? Tipo, a música original ali, entendeu?
se você for pegar, por exemplo, o Cavaleiro Zodíaco, os caras catou aquele... eu não lembro o nome dele, que é do Angra, pra fazer a abertura lá do Pegasus Fantasy. Edu Falaschi. Então, você vê, os caras acertaram, cara. Se você for ver, quem não conhece essa música, né, da geração dos 30 anos pra cima, quem não conhece essa música, entendeu? Pegasus Fantasy. Mas aí é que tá. Aquela música você ouve assim com total prazer. Você fala assim, caramba, mano, que música da hora, tal. Beleza. O do Yu Yu Hakusho é a mesma coisa, né? Inclusive, quando vocês começaram a falar dele, eu tava aqui na minha tela já aberto o Yu Yu Hakusho, que também seria um anime que eu iria recomendar as pessoas assistir dublado, né? Mas a gente depois entra nesse assunto de novo. Mas, cara, o musical brasileiro, ele, entre aspas, por esse fator que você falou, né? Cantor e dublador, ele caiu um pouco. Não vou falar que ele caiu muito, mas você jamais escutaria, por exemplo, iria preferir assistir uma introdução em japonês se você se impressionasse com aquele canto em português. Então, muitas vezes, eu vejo assim, que o cara que está cantando, que às vezes ele é o dublador e cantor, ele é bom, sim, ele é bom, mas ele não é um cantor profissional ao nível de impactar uma preferência auditiva de mercado. Então, às vezes a pessoa, eu prefiro as introduções em japonês hoje em dia. Mas por quê? Antigamente você preferia a introdução em português? A pergunta é por quê? Mas só que aí exatamente que tá, Eliezer, o problema não tá na dublagem, não tá na dublagem. E sim, é de quem tá contratando, o estúdio para dublar e falar assim, ó, vamos fazer vamos fazer uma embolada ali de abertura? Então, tá de quem tá contratando o estúdio. Isso, você vê que o erro já tá no início, não tá, entre aspas, no dublador, no cantor, mas tá no cara que não quer investir nessa parte, né? Mas, enfim, né? Não vamos continuar na polêmica não, mas é isso aí, cara. É um assunto interessante de estar discutindo, mas uma outra hora a gente pode pegar para falar somente disso aí. Beleza? Eu concordo com o Eliezer, a hora que ele comenta, né, que o problema está no estúdio de dublagem. Realmente está ali, porque não é igual assim o Wendel Bezerra ver um certo anime ou um filme, enfim, e o público fala, não, tem que ser o Wendel Bezerra, porque, tipo, vai bater, né, a voz ali, com a dublagem, né? E muitas vezes eles vão, né, e o estúdio, ele não vai pelo fã, né? Ele vai pela técnica do cara, ele vai pelo se a pessoa, né, se o dublador tá disponível ou não para fazer a dublagem. Isso que você comentou em relação à música, eu acho que foi o Jonathan que comentou aqui agora, que a pessoa tinha que ser no meio, né, ela tinha que parar e acabar cantando, né, os musicais da Disney lá. Não, é que foi assim, conforme vieram as animações, o Bob, começaram a vir as exigências, entendeu? Não, eu sei, mas é que, tipo assim, em relação a isso, é que no caso, nesse ponto, antigamente tudo bem, né? Tinha que ser dessa forma, porque era mais complicado a gente eles pararem uma gravação no meio e colocar um outro, tipo, cantor, tudo mais. Hoje em dia, né, é mais fácil, no caso, eles chamarem já um cantor para poder dublar o personagem, se ele é um personagem que vai cantar no meio do filme ou não, e que acaba ficando um pouco mais fácil para eles, né? Porque a gente tem um filme saindo agora. Eu nem sabia da existência desse filme, mas ele cai bem nisso aqui, em relação a, eu acho que é Single o nome da animação, eu acho que é da Disney, se eu não me engano, é da Pixar, enfim, não lembro, que é o segundo filme que já vai sair, né, e que quem dubla é o Fiuk, né, e o Fiuk, ele é cantor, né, ele canta. Então, tipo assim, e na animação, né, eu não sei se é um macaco, eu não sei o que é um bicho lá, que ele é um cantor, né, e aí, sabe, aí tipo, ligou, entendeu? Mas antigamente era um pouco mais difícil isso.
né? Os atores, os dubladores, eles tinham que saber ali desenvolver uma técnica ali para eles poderem cantar, para ficar bacana, porque eu lembro de uma entrevista, eu acho que foi em relação ao filme do Tarzan, né, a animação. E eu só esqueci o nome do ator, não é Marcos Palmeira, alguma coisa com Vasco o nome dele, enfim, eu não me recordo o nome dele. E ele contou que a parte aonde, tipo, ele dublou muito bem, foi muito bacana. Ele já era ator, ele não era dublador, né? Aí ele foi chamado, convidado para fazer isso. E, enfim, e o Tarzan, né, tem aquela cena icônica onde ele bate no peito e grita, né, e dá o grito dele, né? E ele comentou que, tipo, ele ficou semanas para tentar fazer isso, porque ele não conseguia. E em um dos poucos momentos que ele conseguiu fazer essa cena foi quando ele tava no banheiro, né? Foi mais ou menos assim a história. E ele conseguiu fazer, né? E a acústica foi bacana e tudo mais. E ele gravou apenas uma vez esse grito que ele dá, entendeu? Uma ou duas vezes ele comenta. E na edição, né, na finalização da dublagem é adicionado, né, depois é mais fácil de adicionar, sabe? Assim como também, né, tem um filme que, tipo, não tem como as pessoas não terem assistido, né, que é no caso dos Vingadores, né? A gente tem o Mark Ruffalo fazendo o papel do Hulk, né, e tem os dubladores, né, que dublam. E o dublador do Hulk, né, existem dois momentos ali. Primeiro é o dublador, que dubla, né, ele normal e tudo mais. E segundo é o grito que o Hulk dá, né? Eles tiveram que pegar de um outro dublador antigo, da dublagem do Hulk antiga, aquele Hulk dos anos 90 que a gente via na televisão, na sessão da tarde, né? Eles pegaram o grito dele para poder encaixar, porque ficava melhor. E o dublador, ele não que ele não conseguia, mas essa técnica que o dublador antigo lá dos primeiros Hulk lá usava era melhor e se encaixava melhor ali no papel ali naquele momento. Então, assim, é muito mais fácil, né? Tipo, hoje em dia, a gente já partir direto para um cantor e chamar ele para dublar, do que antigamente, né? Igual nas animações da Disney, onde você tinha nos filmes sempre tinha música e tudo mais, e era um processo mais trabalhoso, né? Era mais complicado fazer isso. Enfim, essa parte em relação à música, né, que a gente comenta, que a gente fala aqui bastante, é bem interessante, né, porque existe um nível, assim, né, pra mim, antigamente era lá em cima, assim, a qualidade, sabe, era mais, parece que se dava mais valor lá em cima, em relação a essa parte musical, né, e depois, como eu disse, não sei se foi por conta da extinção de programas infantis, que deu uma caída, e o Eliezer comenta que a gente pega atores, a gente pega dubladores, a gente pega cantores aleatórios, né? Tem um rapaz no YouTube, o The Kira Justice, ele grava em português a abertura de anime, né? Ele é cantor e tudo mais, profissional, eu gosto bastante, né, de algumas aberturas que ele fez, de umas músicas que ele canta, né? Mas assim, esse ponto que o Eliezer comentou, que o Eliezer comentou, é bem interessante também, porque parece que eles pegam um cantor ali meio que aleatório, sabe? Para colocar em uma obra grandiosa, tipo Dragon Ball e tudo mais, né? Vale lembrar que eu gostei, tá, da abertura, não tô criticando ninguém, mas da abertura de Dragon Ball Super, mas eu concordo com o Eliezer nesse ponto também. Sim, mas nesse caso aí, ô Bob, eu até entendo e tal. Só que antes, se você for ver, não era algo meio que a gente tem algo tipo específico e tal, um exemplo, vamos contratar tal cantor pra fazer a nossa abertura, como hoje. Hoje, você for ver, o negócio já é mais seletivo, né?
Tanto que se você for pegar as animações da Disney, que estão vindo atualmente, ou antes e tal, e principalmente das séries que tem musical, atualmente eles estão optando naqueles dubladores que cantam. Entendeu? Agora no caso aí do Fiuk, se você for pegar aí, o Fiuk, lógico, ele era músico, até aí beleza, só que ele também é ator, até aí beleza, só que tem casos ali de Star Talent que vamos supor, que no filme ele é cabível, entendeu? Não sei se você me entendeu isso aí. Então, deixa eu falar que, sim, eu acredito que tudo tem as suas explicações e também os estúdios, quando eles vão fazer uma dublagem, né, eles também faz, entre aspas, um orçamento, né? Então não pode ser um orçamento que estoura. E às vezes, dependendo de quem você vai contratar para cantar, pode estourar o orçamento. Sim, isso aí eu concordo. Mas eu também concordo, cara, que você não precisa às vezes chamar um cara meia boca, por exemplo, para fazer uma introdução. Você, por exemplo, hoje em dia principalmente, devido à evolução da introdução da tecnologia à distância, né? E você vê muitos trabalhos de pessoas, cara, que eles são 100% profissionais, caras que destroem e orçamento barato, entendeu? E não são caros, mas às vezes pode ser que o estúdio não conheça alguém que possa fazer um trabalho tão excelentíssimo que faça aquilo que a gente mais gosta, né? Que é aquele efeito de chiclete mental. Chiclete mental é aquela música que entra na sua cabeça e não sai mais, né? Você escuta, né? Que nem o Dragon Ball a gente escutava, cara, e assim que começava aquela musiquinha de introdução, a gente já sabia o que ia ser cantado, a gente queria cantar juntos e tal, e isso é legal, mas hoje em dia tá mais em falta, talvez. Eu vou dar outro exemplo, vou dar outro exemplo que passou muito na nossa infância. Digimon, digitais. Isso, Digimon, digitais. Cara, isso é um chiclete mental muito grande. Tipo, a música gruda na sua mente. Você gosta de ouvir. Não é, desculpa falar assim, mas não é as fezes sonoras, né? Que também gruda na sua mente, mas é pro lado ruim, né? Não criticando os estilos musicais, mas sim, cara, tem trilhas boas, mas também tem músicas, cara, que deixa a desejar, e principalmente vocês citaram o Dragon Ball Super, cara. Quem de vocês, né, tem a música original do Dragon Ball Super aí na mente? É complicado. Tem uma aqui, ó. Anise Itundemo. Já sabe. Brincadeira. One Piece. Enfim, você vê, é uma música que gruda na mente, né? Mas você vê, eles não fizeram dublagem dessa música, nem no anime dublado. Então, eu vejo que há uma necessidade de um aperfeiçoamento nessa parte, né? Eu vejo que ainda há uma necessidade. A dublagem evoluiu em 1000%, mas as introduções de cantos dublado não evoluíram, tanto que foi eliminado por versões originais. Sim, exatamente, eu concordo. Esse é o ponto, entendeu? Que a gente bate, porque, né, no caso de One Piece, a gente tem a música original, né, tipo a versão oficial, né, que é não oficial, mas a original, a real ali deles, né, e não foi mudada, entendeu? Eu acho que no caso de Dragon Ball, essa diferença é porque, assim, não que um estúdio é melhor do que o outro, um estúdio vai adaptar melhor do que o outro e tudo mais, mas é naquela questão de que, no caso da Netflix, né, que, né, tem os direitos autorais em relação à dublagem ali, de One Piece, eles, quando eles contrataram, eu acho, o estúdio, a Shonen Jump, com o acordo que ela fez, eu acho que ela não gostou das versões que talvez foram apresentadas para ela, porque no caso de Dragon Ball, né, tipo, encaixou, né, foi bacana o Dragon Ball Super, e não é a mesma qualidade, né, de antigamente, mas
encaixou bastante ali junto com a versão original e houve a adaptação, né? Mas no caso de One Piece, eu acho que mesmo se fosse uma coisa muito boa, eu acho que não ia encaixar, porque a gente tem muito essas músicas na cabeça, né? Em relação à música oficial, né? Enfim, eu concordo, né? 100% que falta um pouco, né? Um pouco ou talvez muito, né, nessa evolução em relação à música, né, as adaptações que eles têm que fazer, né, o que já é diferente em relação a filmes e séries, né, bem diferente. Lá a gente tem uma evolução maior. Tipo, eles não têm abertura, né, mas mesmo assim, essa parte em relação à música é muito boa. Enfim, é isso. Em relação à música, é esse ponto que, no caso, eu acredito que falta um pouco da evolução. Não é ruim, mas falta, ainda precisa melhorar, ainda precisa evoluir um pouco ainda, né? Diferente da dublagem, tipo, dos diálogos, né? Que, pra mim, só tá evoluindo cada vez mais e tá crescendo cada vez mais isso. Voltando a Yu Yu Hakusho, cara. Cara, o anime, ele se revolucionou tanto, cara, que pra mim, velho, eu lembro que quando eu tava assistindo o Yu Yu Hakusho, eu olhava assim e falei, mano, essa gíria aqui é brasileira, tipo assim, seu Zé Mané, ou quando o Yusuke falava assim, rapadura é doce, mas não é mole não, hein? Cara, esse pra mim foi um anime, cara, que chegou no ápice, assim, porque, mano, você olhava assim e assistia assim e falei, mano, esse cara tá falando nosso idioma, como assim? Um anime japonês e o cara tá falando essas gírias assim? Não, então, que é incrível isso aí, porque o Wendel Bezerra, ele entrevistou o Marco Ribeiro, né, que foi o dublador do Yusuke lá, e nessa entrevista, o Wendel nunca tinha assistido o anime do Yu Yu Hakusho, talvez nunca assistiu até hoje, né? Ele falou que ia assistir, mas a gente não sabe. Mas o Marco Ribeiro, ele comentou que eles quiseram dar uma como é que fala? Quando você joga um temperinho, né? Eles quiseram colocar um temperinho na dublagem, né, para não ficar da mesma forma que sempre foi apresentado, né, que é aquela forma de apenas mudar o idioma, apenas fazer a interpretação, mas ele quis colocar algo brasileiro. E quando vem essas gírias, cara, principalmente no Yu Yu Hakusho tem aquele Koema, né, que ele faz muita gíria, que é o chefe deles lá, que é aquela criança lá de chupeta lá. Nossa, cara, xingando, não sei o que, e fazendo ditados populares brasileiros. Nossa, cara, esse anime sim foi uma evolução para a dublagem brasileira, exatamente porque ela trouxe coisas brasileiras para que os brasileiros pudessem se identificar, né? Zé Mané, não sei o que nem você citou, e fora piada, cara, piadas brasileiras, né, que eles mencionavam no anime, que com certeza na versão original saiu totalmente fora, talvez o personagem nem falou aquilo nem de longe, mas na dublagem eles conseguiram trazer essa excelentíssima interpretação que eu tiro o chapéu. Yu Yu Hakusho é um anime que eu recomendo. Mas a melhor frase pra mim, além dessa do Yusuke e tal, a melhor fala é a do Toguro. Mas pode vir, mas venham na maciota. O que você achou, Bob? O que você achava desse anime? É muito bom, então, é o que eu falei, que são são adaptações, né, que eles fazem em cima do anime ou da obra, no caso, pra ficar mais tranquilo de assistir. Aí quando eu comentei em relação ao One Punch Man, ele se baseia bastante ali em cima. Não é o mesmo estilo de anime, é totalmente diferente, né? História,
Enfim, mas a dublagem se baseou bastante, porque, tipo, em relação à recomendação, né, pra quem não tá familiarizado com anime nem nada, se for ver, tipo, animações dubladas, né, tipo, além de Dragon Ball, Cavaleiros, né, a gente tem... Eu indicaria, né, para iniciarem com One Punch Man, porque é um anime recente, é bom, é legal, é divertido, e a dublagem, cara, eles adaptaram em um nível muito grande, assim, muito alto, mas eu tenho um ponto a comentar em relação a isso, que é o seguinte: muitas obras dessas, é claro que no caso o anime que eu vou citar tem comédia também, né, mas eu acho que assim, um anime ou outro se basear nesse tipo de dublagem, né, para ficar mais fácil, mais fluida, mais tranquila, para ter o jeitinho brasileiro, é bacana, né? O One Punch Man encaixou bastante com isso, mas o que eu tô vendo, né, na dublagem lá na Netflix em relação a One Piece, né, tem um pouco disso, né, porque a gente, tudo bem, a gente é um anime lá de 99, 2000, né, muito antigo, já é muito, muito velho o One Piece, né, mas eu vejo que eles tentam meio que ter uma base dessa, sabe? O anime, tipo, eu acho que seria bacana, né, se tivesse essa mesma pegada em relação a animes de comédia, assim, dublagens mais adaptadas com jeitinho brasileiro, se fosse dublado, tipo, simultaneamente, sabe? Sei lá, desde 99, desde 2000, 2001, no caso o Brasil já viesse dublando dessa forma, entendeu? E aí chegasse nos dias atuais, é uma dublagem mais séria, né? Porque o que a gente vê atualmente no anime é isso, né, de One Piece. A gente vê uma seriedade maior, a gente não vê tanta comédia quando a gente via antigamente, né? Foi evoluído, né? Mas isso é assunto para outro momento. E então, assim, tem anime que tem obras, né, que tudo bem você adaptar dessa forma. Ok, eu acho bacana, acho massa, acho legal, mas tem animes que não precisa seguir esse mesmo padrão, sabe? Porque a gente tem Bleach, né? A dublagem é muito boa, eu gosto muito da dublagem de Bleach, é mais fácil para assistir, né? E ainda mais se você for pegar para assistir tudo certinho, vendo filler e tudo mais, é mais rápido, é mais tranquilo, mas mesmo sendo um anime antigo, eles mantiveram uma seriedade no anime. E apesar de ter cenas cômicas, né? Como todo anime tem, é impossível, né, não ter. Até para os animes mais sérios, né, ainda existem os momentos cômicos, mas Bleach se manteve em uma dublagem séria, sabe? Eles não é que eles abaixaram o nível, eles não mudaram o tipo de dublagem, entendeu? Eles mantiveram, tipo, a seriedade na dublagem, sem colocar o jeitinho brasileiro, sabe? Eu acho que não precisa ficar colocando isso toda hora nas obras que a gente tem, que a gente traz de lá de fora pra cá. Enfim, no caso de Yu Yu Hakusho, cara, é cômico o anime inteiro. A gente tem cenas, desde cenas, né, de comédia, né, rapadura é doce, mas não é mole não, até cenas mais sérias, né, até mesmo cenas onde o personagem ele é tímido, né? Ou então quando o personagem ele é erótico, né? Tipo, erótico que eu digo no sentido de ser um pouco mais malicioso, né? Em relação a isso. Fica muito legal, né? Tipo, você dá bastante risada em relação a Yu Yu Hakusho. Um outro anime que parte um pouco mais para esse lado mais malicioso, né? Que é legal também, apesar de não estar mais acompanhando, mas é o Sete Pecados Capitais, né, Nanatsu no Taizai. A dublagem é bacana, é legal ali de ver o Meliodas, né, com aquela malícia dele, o fato dele ser pervertido, né. Enfim, são evoluções, né, e são tipos diferentes de dublagem. Isso é bacana, isso é muito legal.
perdão te atrapalhar, Bob, no caso de Nanatsu, eu acho que vocês dois me conhecem, eu sempre gosto de... Por isso que por muitas vezes quando eu vou pegar pra assistir uma obra, eu demoro, porque eu sempre gosto de... Eu sempre tenho aquelas expectativas, falei, cara, se eu tô ouvindo português, deixa eu ver como é que é no original, porque eu gosto de fazer essas comparações, porque eu gosto de ver se você tem alguma imersão diferente, se você vê se muda alguma, até por muitas vezes a característica do personagem, quando você muda algum tipo, quando você tem essa mudança de idioma, sabe, de localidade e tal. No caso de Nanatsu, cara, eu andei muito comparando a dublagem assim, eu sempre gosto de, eu fiquei analisando as duas dublagens, comparando as duas dublagens. Como que tá é a dublagem do anime em português e como que é na voz original, cara. Principalmente no Meliodas, cara, no idioma original japonês, cara, sei lá, parecendo que era um moleque. Agora já no dublado, não parece que é um moleque, parece que é um moleque um pouquinho mais adulto, entendeu? Foi isso que eu achei essa diferença, lógico. E sim, pra dublar o personagem, fazer a voz original, depende de tom, de voz, então requer todo um trabalho. Agora, no caso assim, o outro anime que eu tô assistindo, que eu terminei recentemente, que foi aquele Record of Ragnarok, cara, eu demorei um pouquinho pra assistir ele, porque eu tinha episódios que eu assisti com a dublagem em português, com a voz original e com a dublagem em inglês. O resultado, cara, eu percebi que foram 3 tipos de imersões e interpretações diferentes. Porque na dublagem tem muito isso, tipo, cada país enxergar um tipo de interpretação, entendeu? Não sei se vocês acham isso também. Então, sim, eu concordo com vocês, que vocês estão mencionando, né? E ainda complemento, né? Tem alguns animes que, por exemplo, o Black Clover, né? Que foi indicação do Bob, eu só assisti porque o Bob indicou, no nosso grupinho secreto de nerds. E o Black Clover, eu estranhei sim a dublagem em português no início, porque, não sei, né? A gente que é brasileiro, a gente não tá muito acostumado com escândalos, essas coisas, e o personagem principal praticamente faz muito escândalo, grita muito, algumas coisas assim, que pessoas, por exemplo, que não estão acostumadas com o mundo dos animes, estranham e não gostam, né? Eu mesmo tenho um pai que ouvia aqueles escândalos e falou, que moleque barulhento é esse? É engraçado, mas é verdade, a dublagem às vezes ela nem sempre começa, né, de uma forma que agrada a todos. Porém, conforme você vai assistindo, você vai se adaptando, vai se acostumando e você vai pegando, né, o sentido que o dublador está tentando passar através daquele personagem, né? Porque o personagem japonês, na dublagem japonesa, sim, da mesma forma, grita bastante, incomoda bastante e tal. E aí o dublador pega aquele papel e fala, mas como eu vou fazer essa interpretação? Eu vou ter que gritar que nem o cara da versão japonesa está fazendo, só que eu tenho que fazer de uma forma minha, né, na minha interpretação. Então eu concordo com vocês, né, que existe as imersões de dublagem de cada país, e de acordo com o tema que eles forem dublar, né, eu entro naquilo que o Bob citou, que algumas adaptações do próprio país, né, que nem aqui no Brasil tem muito ditado popular, tem muita piada, tem muitos trocadilhos, né? E tudo isso, quando é lançado em algumas propostas, isso enriquece uma obra, né? One Piece mesmo, quando eles colocam algumas piadas que só existem no Brasil, tenho certeza que lá fora eles não vão entender essas piadas assistindo dublado. Mas aqui, cada brasileiro que escuta alguma daquelas piadas entende. E aí vai do humor dele, que ele dá risada ou não, mas ele consegue entender. Mas eu concordo com vocês nesses termos aí. Vamos agora para uma pergunta que o Eliezer ele botou na pauta em si e que a gente comentou esses dias lá no grupo secreto. Vamos lá.
principalmente Bob e Eliezer. Vocês têm algum dublador assim favorito? Falam, não, esse cara é o destaque de alguma coisa, não sei o que lá, não sei o que lá. Começando com o Eliezer, depois é o Bob. Cara, tenho sim, cara. Eu tenho um enorme afeto por esse dublador. Talvez, né? Muitos podem até dizer que isso seja modinha, né? Porque o brasileiro tem isso, né? Que quando todo mundo gosta do mesmo cara, da mesma pessoa fazendo algum papel, se encaixa nesse ditado de ser modinha. Mas, pra mim, é o Wendel Bezerra, cara. O Wendel Bezerra, praticamente, não que nem o Bob falou, não é que ele é o melhor dublador do Brasil. Não é. Mas ele é um dos dubladores mais famosos do Brasil, que todas as pessoas conhecem a voz do Wendel Bezerra em várias obras. Inclusive ele tá dublando um dos meus animes preferidos, que tá dublando não, ele dublou, né, que ele não vai voltar nesse anime, mas é o Jojo. Jojo é Jojo. Eu escrevo Jojo. Jojo. É o anime favorito daquela cantora de funk, Jojo Todinhos Adventure. Com certeza. Enfim, eu acho que ela nunca assistiu, mas ela vai amar por causa do nome, né? Depois desse trocadilho, eu vou me ferrar na edição, hein? Mas voltando, né, ao comentário, o Wendel falou que dublando esse anime ele teve algumas dificuldades devido às adaptações de voz do próprio personagem japonês, que força muito a voz. Então ele sentiu algumas dificuldades de fazer as interpretações e às vezes ele saía tossindo do estúdio, porque ele tinha que forçar a voz, entendeu? Mas pra mim, ele sim é o meu dublador preferido, né? E é um cara assim que ensina muito na profissão, ele agregou muito para outros dubladores, tanto que através dele muitas pessoas tiveram vontade de ser dubladores e conseguiram entrar nessa profissão. Ele dá curso e tudo, né? Enfim, eu considero ele a minha inspiração de sucesso na dublagem brasileira. Vamos, Bob! Queremos ouvir sua voz. Você tem algum dublador favorito ou não? Não tenho dublador favorito, não me apego, né, a dubladores. Tipo, eu acho, tipo, é um trabalho fenomenal, né? Eu já brinquei, tipo, no passado, né, já uns 6, 7 anos atrás, de pegar no YouTube, assim, no YouTube mesmo, tirar o som, né? Tipo, pegar o diálogo que o cara fala, tirar o som e gravar a voz em cima, né? A minha voz em cima pra ver como é que ficava, e brincando assim, nunca divulguei nem nada, enfim. Mas não tenho dublador, assim, tipo, favorito. Mas tem um que eu gosto bastante, eu gosto muito das dublagens dele, que é o Superman, né, cara? Tipo, eu sou fã da DC, né? Grande Guilherme Briggs! E pra mim o Superman, cara, ele é muito foda. Eu acho muito bacana as dublagens dele, porque a gente tem, no caso dele, o antes e o depois, né? Porque a gente tem, porque ele é o Mickey também. E depois ele virou o Optimus Prime, né? Ele saiu de um ratinho e virou um caminhão. Enfim, eu gosto muito dele, mas não tenho, assim, dublador favorito, né? Eu gosto do Batman também. Ele é um cara muito bacana, né? Márcio Seixas, se não me engano o nome dele. E Orlando Drummond, tipo, porra, cara, sem comentários. Mas não tenho um dublador, assim, fixo que eu gosto bastante, mas eu concordo com o Eliezer no ponto em que ele comentou do Wendel, né? Além dele ser um grande dublador, né? Ele não é o melhor do Brasil, nunca, né? Nunca não, mas ele não é o melhor do Brasil. Mas ele é um cara, assim, tipo assim, ele viu que ele tinha um ponto alto ali, então ele começou a divulgar, ele abriu o estúdio dele, né? De dublagem. E tem também, ele também faz
Ele também dá aula também, né, em relação à dublagem e tudo, pra quem quer aprender bastante, pra quem quer conhecer mais esse universo, tá por dentro, né. Ele lançou, sim, bastante gente nova que tem por aí. Eu acho que o dublador do Black Clover, o dublador do Asta, né, passou pelo Wendell. Não tenho certeza, mas enfim. É uma informação, é uma fake news no caso, porque eu não tenho certeza, mas eu acho bacana esse lado, sabe? Ele viu na dublagem um ponto, no trabalho dele, um ponto onde ele podia agregar, né, na cultura do Brasil, né, nessa cultura, e então ele mergulhou fundo, né, ele abraçou essa causa dele, que ele realmente, tipo, ele é 100% dublador, né? Porque muitas vezes... Porque, tipo, ele é ator, né? Ele se formou como ator, tudo. Mas ele, principalmente, é dublador. Ele é fixamente ali. Ele é pra isso, né? Enfim. Então eu concordo com esse ponto. Que ele abriu portas, assim. Tipo, ele abriu as portas da dublagem, assim, pro Brasil, né? E pra fora também, que o pessoal reconhece, né, o Brasil como um país muito onde a gente sabe dublar, no caso, né, porque a gente tem dublagens lá fora que, tipo, a gente pega no YouTube, é só pra dar risada, né, mas enfim, o Guilherme Briggs, né, eu consideraria ele como um dublador bacana, assim, que eu gosto bastante. E você, Jonathan, qual é o seu dublador preferido? Cara, foi, eu falei em off, no WhatsApp, eu não sei se foi no grupo secreto ou se foi no grupo do podcast mesmo. Mas assim, se eu fosse pra fazer botar dublador favorito, é assim, cara, minha lista não iria acabar muito, né? Porque, nossa, eu tenho, vários, assim, não porque eu sou fã, assim, não, é porque eu sou fã árduo da dublagem mesmo, curto pra caramba dublagem, mas assim, cara, eu tenho vários favoritos, assim, se eu puder, cara, seria um episódio só falando só de dubladores favoritos em si. Mas diz um que marcou a sua infância, que marca a sua história no mundo da dublagem, pelo fato de você gostar, cita um nome pra gente. Cara, você comentou Guilherme Briggs, que também é um dublador que nossa, o cara, ele tem uma criação imensa, assim, na dublagem. Mas, assim, cara, eu vou dar um destaque maior, cara, pro Márcio Simões. Pra quem não sabe, Márcio Simões, ele é a voz aí ele dubla aí grandes filmes aí do Will Smith, dubla aí... entre vários dubla uma galera aí, Morgan Freeman. O cara, ele dubla muito. Mas, assim, por que eu vou dar um pouco de destaque pra ele? Porque, cara, o cara, além de dublar, assim, tipo animação, o cara, ele tem uma versatilidade pra cantar na dublagem que eu fico espantado, mano. Cara, ele fazendo as músicas lá do filme Aladdin e tudo, cara, nem parece que o cara, tipo assim, você olha assim que ele tá fazendo esforço pra cantar, porque o cara, ele canta assim, cara, de uma naturalidade, nossa, cara, que eu fico espantado, até na hora de fazer voz, assim, tipo, do Patolino, do Frajola e tudo, cara, recomendo, velho, ele é um dublador, assim, que ele tem muito destaque em relação à versatilidade na dublagem e tudo, então por isso que eu considero ele como um grande destaque na dublagem. Lógico, tem outros em si e tal, tipo o Guilherme Briggs, o Wendell Bezerra, o Francisco Júnior, o Mauro Castro e tudo, mas eu dou em relação à versatilidade, como se adaptar em canções para dublagem, saber cantar e dublar, Márcio Simões, velho. Por isso que eu dou esse destaque a ele. Ele também dublou, se eu não me engano, é o Nicolas Cage, né? Se eu não me engano. Ele dublou o Nicolas Cage no Motoqueiro Fantasma, cara. Mas assim, ele, cara, você vai ver aí nos filmes do Aladdin, você vai ouvir a voz dele nos filmes do Aladdin, nos atores aí, Morgan Freeman, no Jack Chan, na hora do Rush, cara. Cara, ele é um dublador muito bom, cara. Sim, a voz do cara é top mesmo. Enfim, né, se cada um de nós tivéssemos que citar listas, iriam demorar, por isso que a gente teve que falar só os dubladores que estão no nosso ápice da consideração.
Aliás, eu vou dar um destaque pro anime que eu tô assistindo, cara. Quer dizer, que eu tô acompanhando. Mas assim, eu vou dar um destaque, principalmente Eliezer Bob, no anime Boku no Hero. Porque eu não sei se vocês lembram que tem 2 filmes de Boku no Hero que quem dubla o All Might é o Guilherme Briggs. Não sei se vocês lembram. Sobre lembrar, não, mas Sim. sobre... No caso do filme, sim. Realmente é o Guilherme Briggs. Então, aí tem um ponto que eu vi, onde ele comentou, que é o seguinte, tava todo mundo pedindo para que ele fizesse a voz do All Might. Aí ele ficou meio chateado, porque é o seguinte, ele foi depois, eu acho que no Twitter, se não me engano, ele comentou: gente, por favor, não peçam pra mim poder gravar tal personagem, tal, né, pra participar de tal obra e tudo mais. Eu agradeço muito, eu acho muito legal, muito bacana, mas deixem pro estúdio escolher, tipo, independente dos fãs. Porque se não fosse o Guilherme Briggs, né? É porque assim, a galera falou, como é o All Might, é um grande personagem dentro da obra, tipo, é o maior da obra, entre os personagens, a galera pensou assim, poxa, então vamos pegar um personagem, um dublador muito gigante, assim, muito bom pra fazer, né? Então, o pessoal começou a bater na tecla do Guilherme Briggs, e ele falou que não, que ele não queria que fosse assim, ele queria que, tipo, ele agradece, ele fez com maestria e tal, mas ele prefere que isso seja escolhido pela produtora, assim, porque... Pelo estúdio de dublagem, né? Porque assim abre espaço pras novas dublagens, pras novas vozes que estão aparecendo agora, né? E se não der espaço para esse pessoal, aí a dublagem começa a cair, né, perder qualidade e tudo mais, e aí fica complicado, né? Aí eu vou perdão te atrapalhar, tá, o Bob, mas assim, eu vou entrar em um ponto aí que você achou muito importante, que é um ponto que eu já tava comentando faz tempo, sobre um exemplo. Tem um estúdio lá, eu até comentei em off assim com o Eliezer, que ele que ele é uma escola de dublagem, só que agora ele começou a dublar vários animes a roda, assim, sabe? Que é o estúdio do Brasil em São Paulo. Cara, esse estúdio, ele dá curso de dublagem, certo? E além do mais, ele foi o estúdio que dublou, assim, pegou uma parte ali de Cavaleiros, Game of Thrones, né? E agora, esses animes que estão começando a vir pra Funimation, cara, eles estão dublando a rodo vários animes, só que não é animes assim que tem gente com voz conhecida, que a gente citou anteriormente. Cara, tá tudo vindo gente nova. E eu comentei com o Eliezer, o Bob, um fato aí, em que eles criaram um reality show de dublagem chamado Quero Ser Dublador, em que quem faz a voz do Kirishima, quem é o dublador do Kirishima no Brasil, ele foi o vencedor da primeira edição. Olha que massa! Por exemplo, você pegar um cara que ele foi, tipo assim, ele foi ganhador de reality, recém-formado em curso de teatro e dublagem, e você pegar um cara desse, mano, pra dublar uma franquia grande, mano. O que você acha, Bob? A gente comentou, né, em relação a isso, pegar dubladores menores, tipo, pequenos, e colocar no meio de obras grandes e tudo mais. Cara, pode dar certo ou não, né? Tipo, tudo vai depender da forma como o dublador vai trabalhar, da técnica que ele vai usar, de como que ele vai fazer isso, né? Tipo, igual a gente abordou mais agora que no começo ali, um pouco lá atrás. Então, tipo, tudo vai depender da obra, tipo, da forma como o dublador vai trabalhar. Porque tem muita gente, né, tipo, abrindo um pouquinho mais esse ponto, tem muita gente falando o seguinte, o Robert Pattinson, né, que é o Batman atualmente, no filme do Batman do ano que vem, tipo, é o Wendell Bezerra, né, que dubla ele. Mas a galera tá falando assim, gente, não vai dar certo se o Wendell Bezerra dublar o Batman. Tipo, a galera tá levando em consideração o personagem e não o ator, entendeu? Que é o Robert Pattinson. A gente tá levando em consideração esse ponto que eu queria entrar, né? Porque, tipo, ele é um dublador grande, né, o Wendell Bezerra, ele é muito bom, ele tem bastante técnica, né? Ele dubla o Bob Esponja com uma maestria muito gigante, muito perfeita. Mas assim, a galera
tá meio com o pé atrás, porque quando saiu o trailer, tipo, o Batman não fala no trailer, ele só fala no final, né? Eu sou a vingança, né? Ele nem fala que eu sou o Batman, ele fala eu sou a vingança. E a única parte que tem o Wendell Bezerra falando, que o Robert Pattinson fala, né? Porque depois é o narrador, enfim. A galera não curtiu, né? A galera não achou bacana. Então a galera tá levando em consideração o personagem e não o ator, e não a pessoa em si. Era nesse ponto aí que eu queria entrar, porque eu acho que eu comentei em off lá no grupo secreto mesmo, que, cara, porque é o seguinte, que quando vem lançar no filme de algum personagem, é assim, são feitos testes entre quem já dubla o personagem, tipo, o personagem, não o ator. Entre testes de quem dubla bastante tempo tal ator, entendeu? As nuances, as inflexões, as manias e tal. E possíveis vozes assim que tem já uma certa relevância para tal ator e tal possíveis tipos de voz. Então são feitos testes e tudo. Então são feitos testes nesses três. Vamos supor, o pessoal fala assim: "Ah, mas não combinou porque não é o personagem do Wendell Bezerra". Mas tipo assim, a gente precisa entender que, cara, quem que é o dublador que dubla o Pattinson há bastante tempo? É o Wendell. Então, ou seja, o que o Wendell tá fazendo é simplesmente ele tá pegando aquela atuação e tá jogando a interpretação em cima daquela atuação. Não é porque é o personagem. Então, se você for pegar o caso você tem aí a Mulher Maravilha da Gal Gadot. Beleza. Mas quem já dubla a personagem Mulher Maravilha? Priscila Amorim. Mas aí, quando chegou no teste, ela não passou. Quem passou foi uma outra dubladora. Entendeu? Aí então tem esse caso. Então o que a gente tem que entender que não é porque tal dublador que dubla tal personagem que ele vai pegar o teste. Um exemplo, se lançar um live action. Tem vários fatores. Um exemplo, às vezes pega pessoas que já dubla tal ator há muito tempo. Ou às vezes tem casos que um exemplo, aquele tipo de voz do ator para aquele personagem combina naquele dublador. Então tem vários casos assim. Não é porque mas é o ator que vai pegar é o dublador que ele não dubla o personagem. Mano, a gente tem que entender que dublagem, cara, funciona assim. É teste de voz para quem dubla tal ator muito tempo, ou que faz teste com dublador que dubla tal personagem. Então, se você for pegar assim, cara, quem dubla o Pattinson há bastante tempo? Analisa aí nos filmes lançados dele. Quem dubla? Wendell Bezerra. Agora, vamos pegar a Mulher Maravilha, que foi feito o teste entre a dubladora da Mulher Maravilha, a dubladora da personagem Mulher Maravilha, e a atriz, e com a dubladora da atriz lá, uma das dubladoras que dubla a atriz Gal Gadot. Em relação à análise de teste, tudo foi aprovado quem? A dubladora que dublou a atriz. E não é à toa que ela fez um trabalho fenomenal. E eu assim, cara, que como o Wendell ele já dubla o Pattinson há bastante tempo, cara, ele vai trazer uma dublagem, cara, de qualidade. Entendeu? É igual, eu vou pegar um outro caso. Jason Momoa e Aquaman. Vamos lá. Se você for pegar o personagem Aquaman, quem que dubla? Luiz Feier Mota, o dublador de Stallone, que dubla o personagem. Mas aí, quem que já dubla o Jason Momoa há bastante tempo? Aquele dublador lá, o Francisco Júnior. Entendeu? Então, os testes são feitos através de gente que dubla o personagem, gente que dublou o ator, e até por muitas vezes selecionar tipos de vozes para tal ator naquele personagem. É mais ou menos isso que funciona. Então a gente tem que entender esses fatores. Isso aí gera até uma pauta para a gente estar discutindo, que é mudar um dublador te afeta na hora de assistir dublado, né? A gente pode colocar essa pauta aí. E complementando o que você estava falando, Jonathan, cara, imagina o seguinte, o Batman ele já foi mudado lá, tanto nas animações, né? Nos filmes, cada vez que muda o ator, é mudado a voz também. Então, se você for ver, né, vamos colocar nas animações americanas lá, que o Batman original, aquela cara quadrada dele, tal, tinha aquela voz bem grossa, né, que todo mundo já estava acostumado.
Aí depois veio aquele Batman do futuro, que era uma outra voz. E depois veio os novos Batmans, que também são outros dubladores que fazem a dublagem do personagem. E os filmes também, né? Cada filme foi dublado pelos dubladores, geralmente aqueles que eram selecionados para dublar o ator lá dos Estados Unidos, né? Que você pega lá os Batman mais antigos, né? Que tem não lembro o nome do George Clooney, não. Aquele cara do cabelo branco lá, que eu esqueci, que fez o Batman lá. Ah, o Michael Keaton. Michael Keaton é um, que também é dublado pelo dublador do Michael Keaton, né? O dublador que sempre faz o papel do Michael Keaton nos filmes. Aí tem George Clooney, não sei, aquele cara do cabelo branco que fez 11 Homens e um Segredo. Eu esqueci. Não, calma aí. Vai falando aí que eu vou lembrando depois. Bom, depois a gente lembra. E aí depois vem lá o Batman os Batmans mais atuais, né? Feito por aquele cara lá que fez o Batman do Cidade Cavaleiro das Trevas. E agora veio o último Batman feito pelo Ben Affleck. Enfim, cada Batman desse tem um dublador diferente. Se fosse pelo personagem em si, todos os Batman seria apenas com uma única voz. Exatamente. Se fosse, eu vou colocar a voz do Batman em tudo que o personagem fizesse aqui no Brasil. Então seria a mesma voz para todos os Batman das animações, seria todas as vozes, a mesma voz para todos os Batmans, né, que fosse o personagem em si. Eu vou pegar o caso lá do... Perdão te interromper, Elias. Eu vou pegar o caso lá do Batman, que a gente aprendeu a conhecer o personagem Batman do dublador lá, o Márcio Seixas. Mano, o Márcio Seixas, ele dubla lá Leslie Nielsen, Sean Connery, o cara dubla uma porrada aí de ator foda. Agora, mano, imagina se, vamos supor, o cara ele é famoso por dublar o personagem. Agora bota ele pra dublar aí no Christian Bale, lá no Ben Affleck, lá no Michael Keaton. Você vai olhar, não vai combinar, cara. Não é que não vai combinar. Aí é que entra uma questão. Não é exatamente que não vai combinar, porque se fosse o primeiro trabalho dele em cima daquele personagem, tudo bem. Se não tivesse ninguém que fizesse a dublagem em cima daquele personagem, tudo bem. Agora, entrando nessa pauta, se mudar o dublador de uma obra, se isso altera. Na minha concepção, altera, cara. Não sei se de vocês altera, mas eu mesmo, cara, tô acostumado com um dublador X em uma obra, e de repente vem um dublador Y, que eu não estou acostumado. É claro que a minha mente, ela vai lembrar do antigo dublador e vai fazer uma autocrítica. Eu não vou gostar porque eu já estava acostumado com aquela pessoa fazendo aquela voz. No caso do Batman, se você for ver, né, que o Wendell Bezerra está para dublar esse novo Batman aí, cara, imagina o seguinte, pega um dublador totalmente diferente para dublar o cara que a gente nunca escutou a voz daquele cara em um outro dublador. Será que a gente vai gostar? Só porque a gente não aceita muito o Wendell como Batman, né? Porque, sim, se você for ver pelo lado do Batman em si, o Wendell não tem muito a voz de Batman. Mas se você for levar também o ator lá que tá fazendo o novo Batman, também não tem lá um perfil para ser o Batman. Mas é por isso que hoje na dublagem existe os testes de vozes, entendeu? Por causa com quem pessoa que já dubla o personagem, certo? E quem dubla o Batman, o personagem atualmente, é o Duda Ribeiro. Então é feito teste nele. Não sei se é feito teste nele, mas assim, talvez, eu não sou dono da verdade, não sou dublador, não sou nada. Eu só sou mais um humilde fã. Mas em si, talvez seja feito teste entre ele, o Wendell, né, que é aquele que pegou o personagem, e talvez ali que lancem um negócio de tipos de voz. Então são feitos testes ali. Se o Wendell foi escolhido, cara, é porque pode ser que ele já dublava um ator ali que foi aprovado, entendeu? Eu acredito que seja isso. E você, Bob? Eu concordo com o Eliezer que muda muito isso. Nossa, o quanto isso prejudica pra mim, dentro de um filme, por exemplo. Eu posso estar muito enganado, mas em relação... Eu vou citar um filme
porque eu fiquei muito incomodado com a dublagem. De um único personagem, assim, tipo, os outros eu nem liguei. Que foi Harry Potter, o último filme de Harry Potter, né, a parte 2 lá. A professora, não é a professora Minerva, enfim, a véia lá, eu já nem lembro mais de Harry Potter. Mas enfim, é ela que assume, né, depois a escola, né, depois ela assume o colégio lá, enfim, e ela tá na batalha final, né, ela vai invocar os soldados de pedra ali pra proteger Hogwarts. E tipo assim, não é a mesma voz. Cara, mudou muito. Tipo, falaram que é a mesma dubladora. Não mudou. Que é a mesma dubladora de um filme pro outro. Mas eu acho, né? Enfim, mas mudou muito a voz. Muito, muito. De forma exagerada, assim. Eu vou pegar um caso bem específico. Perdão te atrapalhar, tá, Bob? Não, de boa. Eu vou pegar assim, um caso muito específico que gerou essa... Eu confesso pra vocês que me incomodou um pouco em si. Só que foi como que eu falei. Aí eu fui mais pela interpretação do dublador. Eu vou pegar um caso muito famoso que foi dublado no estúdio da primeira quinta temporada e aí mudou os dubladores a partir da sexta, que é o caso do nosso Game of Thrones. Que olha, começou com a dublagem carioca das temporadas 1 a 6, certo? Aí quando foi lançada a sexta, eu senti uma certa estranheza, só que aí depois sim eu me acostumei fácil, entendeu? Aí tanto que gerou até aquele meme lá com a brincadeira da dublagem e tudo. Mas em si, eu fiquei um pouquinho desconfortável no início, nos primeiros episódios. Fiquei incomodado, mas aí eu fui mais pelo lado da interpretação ali. Eu vi o personagem e tal, mas eu tava prestando atenção como que o dublador tava interpretando lá o personagem lá, entendeu? Eu acho assim que... desculpa... desculpa atrapalhar a linha de raciocínio, mas é assim, eu acho que isso aí tem muita relevância quando o personagem que está tendo a voz alterada, o quanto que esse personagem impacta para você. Eu acho assim que tipo, se o personagem ele é meio irrelevante para você, eu acho que quando muda a voz dele, só se a mudança for muito drástica para você dar uma certa importância, mas de repente o personagem é tão insignificante que você não liga. Agora, quando eles alteram a voz de personagens que são protagonistas, ou personagens coadjuvantes que são braços direitos, ou antagonistas, vilões e assim por diante, mas que são os personagens principais, que tem aquela voz alterada, aí sim eu sinto incômodo, mas não só um incômodo pequeno, mas um certo desconforto ao ouvir aquilo numa voz tão diferente. Aí eu falo, mas cara, não é possível que eles alteram a voz assim do nada e às vezes não dá nenhuma nota de satisfação para o público, assim por diante. Cara, isso aí acontece muito em série, perdão te atrapalhar, aliás. Isso aí acontece muito, tipo, em série, né? Acontece muito em série e tal, até por muitas vezes, cara, direto acontece em série. Às vezes, tipo, a gente fica assim, ué, mano, mudou do nada, tipo... Lógico, isso são questões assim, tem vários fatores por mudarem a dublagem, mas com assim... Um deles pode ser morte de um dublador, por exemplo. Isso, pode ser vários sim, cara. Né? Nossa. Então, só completando o raciocínio, em relação ao filme, né, do Harry Potter, mudou muito a voz dela. Eu não curti isso, eu achei o filme muito ruim. E justamente por conta da dublagem, sabe? E o pior que foram dois momentos ali, foi em relação à mãe do Ron, né? E essa professora, né? Acho que é McGonagall, enfim. Mudou, sei lá, a voz não é a mesma. Isso me deixou muito aflito na hora que eu tava assistindo, eu fiquei muito de cara. Enfim, não gostei do último filme. Por conta justamente da dublagem. Aí, a gente tem, né, que nem o Jonathan citou o dublador do Will Smith, né? Existe um outro ponto em relação a isso, gostar ou não. No filme Bad Boys, o primeiro filme é um dublador. Não é o dublador comum que a gente é acostumado. É já um filme antigo, né? Não é da década de 90, assim, mas é ali de 2000 ali.
enfim, em 2003, 2005, enfim. É de um é um outro dublador, não é o mesmo, e você consegue assistir normal, tranquilo, não altera, sabe? Aí quando você vê o segundo filme, é outro dublador. Aí mudou o dublador. Aí, tipo assim, você fica com o pé atrás, né? Mas, cara, ficou muito perfeito, muito perfeito. E o terceiro filme depois, né? Continuou, o mesmo dublador, não mudou. E assim, nesse ponto, sabe, quando tem a interferência da dublagem, quando eu vejo a interferência da dublagem, eu não achei tão ruim nesse ponto, sabe? Dá pra assistir ali. Eu não sei o que aconteceu, mas enfim, dá pra assistir. As vozes são muito diferentes. São vários fatores, né? Eu suspeito, Bob, que, por exemplo, que isso aí seja um fator, por exemplo, de tempo, né? Por exemplo, de um filme para outro, demorou muito tempo, né? Houve um tempo ali em relação a um filme e outro. Aí tudo bem, eu consegui assistir. Mas hoje em dia, né, se mudam o dublador, por exemplo, se em cada filme do Homem de Ferro, em cada filme que o Homem de Ferro fosse aparecer, mudasse o dublador, nossa, né, sem comentários. Então, assim, é horrível. A dublagem, pra mim, ela tem que ser interferida quando é caso de morte, né, doença, né, tudo bem, aí eu aceito, né, eu fico de boa, que foi no caso do Rei Leão, tipo, o dublador, acho que foi o dublador do Scar, né, que morreu, não sei, do Mufasa, mas enfim. Os dois, eu acho. Foi os dois, não sei. Enfim, mas... Não, eu acho que foi só o do Scar que morreu. O do Mufasa ainda ele tá vivo ainda. Mas não pegaram o dublador do Mufasa pra fazer o filme, né? O live action. E tipo assim, cara, pra mim foi decepcionante esse ponto, né? Porque tem tempo, entendeu? Tudo bem que um dos dubladores morreram, né? Isso aí, beleza. Eu não discuto. Pra mim, no caso, o dublador que substitui vai fazer um papel excelente, muito bom, e eu consigo assistir de boa. Mas quando é só caso de, tipo assim, a produtora, o estúdio de dublagem, sabe? O contratante que vai fazer, que vai chamar os dubladores. Cara, é horrível, é horrível. Eu sinto muito, mas nesse ponto eu acho que eles tinham que escutar os fãs. Mantém a dublagem original. Cara, ô Bob, perdão assim te atrabalhar, mas assim... dublagem original. Porque, tipo, é rapidinho, assim, só em caso, tipo, de morte mesmo, doença, ou, sei lá, se a pessoa tá fazendo um trabalho muito foda, assim, por fora, assim, tipo, igual no caso, sei lá em que caso que seja que aconteça isso, mas, sabe, tem uns pontos muito específicos onde onde pode mudar a dublagem. Caso contrário, não muda, cara. Não muda. Mas é que o Will Smith, né? Ele quando fez Um Maluco no Pedaço era um outro dublador ainda, né? Ou seja, em tempo de... Que parece que a pessoa nem é a mesma, né? Tipo, parece que o Will Smith... Ele não é o Will Smith quando ele é novo, né? Se você for ver por dublagem, você não consegue, assim, tipo, assistir Um Maluco num Pedaço e criticar o dublador do Maluco no Pedaço falando, não, mas essa não é a voz do Will Smith. Você aceita, porque o cara é muito mais novo, então... Então, mas aí, ó, eu vou entrar num outro ponto aí, vocês já emendaram aí, só pra gente dar uma finalizada nesse tópico aí. Sim. Que é o seguinte, na parte do... Eu vou fazer entre o Bob. Vamos começar por partes. Complementando o que o Bob ele tá falando ali, no caso do Rei Leão, a gente tem que... Nada contra, assim. Nada contra a dublagem antiga, com a nova. Eu sou fã demais da animação, eu curti essa versão live action. Mas assim, no caso do Rei Leão, eu até entendo um pouco, porque... Quem faz a voz do Simba adulto é o Garcia Júnior. Hoje a voz dele tá bem pesada, que antes a voz dele tava mais leve, então precisava de uma voz mais leve. Eu fiquei um pouquinho desconfortável com a voz do Ícaro Silva, dublando Simba. Eu fiquei assim, mas depois que eu não peguei pra assistir dublado, eu fui pela interpretação dele, ele fez uma interpretação show demais. Agora no caso assim do Scar, do Mufasa, cara, eu gostei.
E outra, eu gostei e tudo. Eu achei que a voz, assim, combinou pra caramba. Só foi do Simba e da Nala que eu fiquei um pouquinho incomodado. Mas assim, eu até entendo que do Simba ele teve um trabalho mais artístico, porque o Ícaro Silva ele é ator, todo mundo já sabe. Já no caso assim, da Nala eu fiquei mais incomodado ainda, porque tiveram questões assim de quem estava contratando, colocar uma Star Talent pra dublar a Nala. Isso aí são questões de quem tá contratando a dublagem, entendeu? Com o Pumba, mano. Eu fiquei desconfortável. Cara, sinceramente, cara, do Pumba é sério. Cara, mas no caso do Pumba é porque o dublador morreu. Sim. Não morreu. Não, quem dublou o Pumba no filme lá original da animação, de desenho, ele não morreu, ele tá vivo. É o Mauro Ramos. Só que foi como eu te falei, mas aí deixa eu complementar. Foi o Glauco Marques. O dublador, entendeu? Sim, foi como que eu te falei. Mas assim, questões, foi como que eu falei, existem imensos fatores, assim. Sim, mas nesse caso, é justamente esse caso, entendeu? Não pode mudar. Tipo, sim, não, eu até entendo. A voz do cara mudou, mas eu acho que a voz do Pumba, sei lá, a voz do Pumba já era grave lá atrás, no desenho. Tipo assim, a voz do Pumba aquele... Timão, né? Hoje em dia, eu acho que ela não se mantém 100%, mas ela ainda é grave, porque o cara porque conforme, né, a gente envelhece, a voz vai ficando mais grave. Então, eu acho que no caso do Pumba, não mudou muito, velho. Eu acho que o tom de voz dele não foi muito alterado. Aquele, sabe? Ele é aquele tom de javali. Nada contra, assim, a dublagem do Glauco Marques. Nada contra, mas... Ele é um puta de dublador, mas assim, eu sinceramente, assim, eu achei que ele ia fazer uma voz caricata. Ele fez uma voz caricata, mas não uma voz caricata assim, tipo assim, grosso. Se ele engrossasse a voz, cara, igual que ele fez no Guardiões da Galáxia, tipo assim, fizesse algo mais fechadão, timão, assim, cara, nada contra ele, tipo, mas eu ia, cara, elogiar perfeitamente a voz dele. Mas, tipo assim, ele pegou, a voz dele foi lá em cima, sabe? Foi isso que me incomodou, entendeu? A voz dele que tava lá em cima. Faltou a rouquidão do Pumba, né? Que ele fala... aquela voz. Mas eu penso o seguinte: se ele pegasse e fizesse uma voz assim mais fechada, igual, mais tipo, tentando fazer aquela transição de nossa, ia ficar perfeito. Não sei a opinião de vocês. Com certeza, com certeza. E essa observação que a gente está falando é exatamente sobre manter, porque a alteração de dublador e a alteração digamos assim, timbre de voz, né, que é você mudar a voz, eu acho que isso interrompe um pouco no nosso costume de assistir um negócio em paz sem julgar, porque o que a gente gosta de assistir, né, nós que somos os brasileiros, gostamos de assistir uma dublagem boa, mas uma dublagem que a gente não julga muito, que a gente só admira. É isso que a gente quer na dublagem, né? A gente quer assistir uma obra e falar, caramba, ficou da hora, ficou bom, consegui entender e não vou criticar. E quando que surge algumas críticas? Quando há mudanças, porque infelizmente nós não gostamos muito de mudanças. A gente até atura mudanças, que nem em casos extremos, como o Bob Mel falou, em caso de morte, em caso de doença, em caso de envelhecimento, isso aí a gente consegue até falar assim, eu aceito isso. Ou em caso de dubladores que sempre eles revezam, né? Que nem o Will Smith, que já teve vários dubladores, o Nicolas Cage, que tem vários dubladores, e assim por diante. Tem personagens, tem pessoas, né, que eles têm vários dubladores, e esses dubladores, eles intercalam. Agora tem cara que, por exemplo, você pega o Stallone lá. Stallone, a vida inteira a gente teve a dublagem dele num único dublador. De repente muda, do nada. Quer dizer, assim... mudou, quer dizer, o Luiz Fermotta no Stallone, ele é o segundo dublador. Quem dublou antes era o André Filho, né? O saudoso Sim. André Filho, grande dublador, dublagem foda no primeiro Rambo. Ele que fez aí, eu acho que ele fez o Cobra também, não lembro. Mas assim, André Filho, você que tá ouvindo esse podcast, é sobre dublagem. Então a gente tá fazendo uma homenagem a você.
A gente gosta pra caramba do seu trabalho. Você também no primeiro filme do Christopher Reeve lá, do Super-Homem. Excelente trabalho que você deixou aí sua marca aí na dublagem, hein? Continue, Eliezer. Então, a gente gosta de ver uma boa interpretação, que o que importa mesmo na dublagem é a interpretação, né, e o conforto, né, que nós assistimos um anime, uma série, um filme, a gente gosta de sentir uma coisa bem confortável, né, uma adaptação para a nossa linguagem e ver aquele excelentíssimo trabalho que a melhor dublagem do mundo faz, que é a brasileira, não desmerecendo as outras, mas a brasileira, sem sombra de dúvidas, em termos de interpretação, em termos de profissionalismo, em termos de dubladores em si, a brasileira bate em um monte de países por aí. Mas o que a gente gosta de ter também são fidelidades. Às vezes a fidelidade não está relacionado ao dublador em si, mas relacionada a aquilo que vocês falam, a tentativa dele ser fiel ao personagem. Vamos colocar o Pumba de novo. O Pumba lá, se o Glauco, é Glauco, né, o Jonathan? Glauco Zoro Marx. Então, é que eu sempre esqueço ele, mas eu sou fã dele, mas eu sou ruim de guardar nomes. Por isso que eu não sinto muito nome aqui. Mas a interpretação dele foi boa, e se ele tenta só, tipo, deixar uma voz um pouco mais fiel ao dublador, um dublador antigo da mesma obra, eu acho que ficaria melhor. Não é que dublou o personagem que ficou ruim, não é isso. É que quando você faz um esforço para chegar naquilo que o antigo dublador fazia, você consegue ganhar um pouco de espaço e não gerar tanta crítica de fã em relação à dublagem. Mas é isso. Pessoal, vamos para as considerações finais, né, pra gente já encerrar esse assunto. Mas Eliezer e Bob, vocês acham que a dublagem tem um potencial de ser ainda cada vez melhor, sabendo que ela é uma arte que cada vez mais está sendo melhor? Você acha que tem capacidade de evoluir para melhorar mais? Qual é a opinião de vocês? Essa conclusão aí. Falo. Como a gente Como eu já tinha comentado, né, ao longo daqui desse nosso podcast, só tá evoluindo, entendeu? Não tem muitas críticas negativas. Foram mais críticas construtivas, né? Então, eu acho que sim, né, ainda vai continuar evoluindo bastante, até a gente dominar muita coisa aí. Mas, não tem muito a acrescentar, sabe, no que podia melhorar ou não. Apenas em relação às músicas, né? Aí a gente já parte mais para um lado de animação, que já é um pouco mais complicado por conta de orçamento, né? Mas de resto mesmo assim, né? Além da música, né? Eu acho que da musicalidade dentro da obra, eu acho que não tem muito o que eu possa acrescentar no que poderia ser evoluído ou não, né? Porque, não tá perfeito do jeito que tá, entendeu? Só vai continuar crescendo e só vai continuar aumentando mais isso tudo. Eliezer, palavras finais agora, pra gente fechar esse assunto. Então, pessoal, eu só queria dizer que a dublagem brasileira é super importante, porque a gente é brasileiro, a gente gosta de valorizar a cultura, valorizar a linguagem e tal. E sobre o podcast de hoje, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês, Mr. Jonathan e Mr. Bob, que são aí praticamente os participantes canônicos desse nosso canal. E se vocês quiserem encontrar mais uma vez os nossos conteúdos, vão lá no Google, digita Pod Meu Nerd. Fala aí, Bob. Fala aí, Jonathan. A nossa propagandinha básica. E depois a gente finaliza. Bom, nós estamos aí nas principais plataformas e agregadores de podcast: Spotify,
Google Podcasts, Pocket Casts, Rádio Pública e entre outras. Digitou lá no Google lá, POD Meu Nerd, Pod Meu Nerd, tudo junto, que você acha nós lá. Bob, quer falar mais alguma coisa? Só agradecer, cara. Sempre que possível tá aparecendo aí e agradecer a galera toda que tá assistindo, que tá acompanhando, né? Se tem alguém aí assistindo, né? Dá um salve pra nós aí. E apenas agradecer e tamo junto aí. Tamo junto, viu? Mas vocês é são isso guerreiros. aí. Pessoal, esse foi o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. Vão nas principais plataformas que eu citei. E vamos interagir com nós aí pelo nosso Instagram também, @podmeunerd. E tá vindo novos episódios aí, hein? Beleza, pessoal? Fica com Deus.